Hoje é culto de Santa Ceia, amado. E nós viemos aqui hoje para cultuar a Deus e para celebrar aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não é, Jefferson? Viemos celebrar tudo aquilo que está ali, ó, representando, foi o que Jesus fez por nós naquela cruz. Amém, amados? Depois eu vou falar sobre isso. Mas vamos à palavra. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias lá em Lucas, capítulo 18. O Senhor lhe diz na sua palavra que 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E Ele está aqui presente, amados, nesse lugar. Ele nos ama. Aleluia. Ele cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Lucas 18, 18. Olha, 18, 18. A gente vai ler uma historinha aqui do jovem rico. Vocês acharam aí nas suas Bíblias? O jovem rico. É uma passagem que muitos já conhecem. Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que a palavra dele se renova a cada dia. Né? Ele diz que é crescimento para nós estarmos ouvindo as mesmas coisas. Se você ouvir essa palavra hoje, Deus vai falar com você de outra maneira. Amém? Então ele diz aqui, ó, no versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos. Jesus falou, né? Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. No 23. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O homem era cheio da grana. Tinha muito dinheiro. Vamos continuar. E Jesus, no 24, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém a que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente
muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Aleluia, amado. Glória a Deus. Então, amados, nós lemos aqui essa passagem do jovem rico. Aquele homem, amado, o jovem rico teve a maior oportunidade de mudar a sua vida. Ele teve a maior oportunidade de mudar a sua vida. Porque ele estava diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E ele, amado, estava diante de Jesus. Ele teve uma grande oportunidade da vida dele ser totalmente transformada e restaurada pelo poder de Deus. Mas ele, amado, o que foi que aconteceu com aquele homem? Ele olhou, ele voltou-se os olhos para as riquezas que ele tinha. O homem era riquíssimo, o homem tinha propriedades. Imagine o que aquele homem tinha: fazendas, carros e outras coisas mais, cavalos dos bons. O homem era riquíssimo. E quando ele olhou, amado, para a riqueza dele, para o patrimônio que ele tinha, ele virou as costas para Jesus. Ele não quis saber de deixar as riquezas dele e seguir o Salvador, e seguir aquele que tinha o maior presente para dar a ele, que era a salvação, que era a vida eterna com Jesus na glória. Eu quero dizer para vocês nessa noite que não tem dinheiro nesse mundo, riquezas que pague a salvação. Aleluia, amado. E Jesus, ele estava pronto para presentear aquele jovem rico com a salvação. Mas ele rejeitou a salvação. E nós, amados, jamais podemos rejeitar a salvação que Jesus fez por nós. O homem era riquíssimo, mas ele se apegou ao patrimônio que ele tinha. Jesus disse: vai e vende, pega os teus bens e dá aos pobres, e me segue. Jesus, ele fez aquilo ali para ver, eu acho, para ver a intenção daquele homem. O que é que ele ia fazer? Mas aquele homem, amado, ele estava apegado às coisas materiais. E nós, amados, não podemos nos apegar às coisas materiais desse mundo. Entendeu? De maneira nenhuma. Porque a nossa riqueza maior está no Senhor que supre. Ele diz lá em Filipenses 4,19 que ele supre segundo a sua riqueza em glória cada uma de vossas necessidades. Aleluia, amado. E ele diz lá em Mateus, parece que é Mateus 6,37, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amado, a nossa riqueza, quando a gente busca Deus, quando a gente procura buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida, amado. Priorizar o reino.
o reino dele, do Senhor. E aquilo, amado, que você precisa, se é uma casa no condomínio fechado, não limite Deus. Ele está pronto para nos dar o melhor. Através de quê? Através da nossa fé nele. Porque se você for olhar com os olhos naturais, você não vai alcançar. Mas se você olhar pelos olhos da fé, eu vou conseguir. Pai, está aqui o meu sonho, está aqui o meu projeto. E apresentar a Ele, amado. Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida, na minha vida. Ele faz o sobrenatural. Amém? Porque você pode até pensar em fazer uma casa. E você pode dizer, Senhor, só tem isso aqui. Mas Deus, amado, Ele vai fazer proeza. Ele vai fazer o sobrenatural na nossa vida. Isso aí é em qualquer coisa. Se é uma casa, se é um carro, qualquer coisa Ele tem para nos dar. O problema daquele homem é que ele era riquíssimo e não queria deixar sua riqueza, achando que ele ia perder a riqueza dele. Porque no momento que ele deixasse a riqueza dele e dissesse, Senhor, eu te quero. Eu quero a salvação, eu te quero. Se ele soubesse que as riquezas que Jesus tinha para dar a ele era maior do que aquilo que ele tinha deixado. Mas Jesus fez um teste com ele. Dá aos pobres o que tu tem e segue-me. Mas os olhos dele estavam ligados no material. E nós, amados, a palavra está aqui para a gente se ligar no reino de Deus, nas coisas dele. E as demais coisas virão para nós. Amém? E logo adiante Jesus falou. E no 24, Jesus, vendo-o assim triste, ele ficou triste. No 24. Jesus disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas. Mas Jesus, amado, ele estava falando isso, quão dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Ele disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus, amado, ele estava se referindo a isso, sabe por quê? Por causa do amor às riquezas. Nós não podemos jamais ter amor pelas coisas materiais, pelas riquezas, se apegar tanto de uma maneira que esquecer do Criador, do Salvador, que é Jesus Cristo. O amor. A Bíblia diz lá em Timóteo 6:10. Vamos abrir lá, só para você ver. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus. Ele diz aqui, ó, 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Aleluia, amado. Glória a Deus. Deus é bom, meu filho. Ele diz aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim, ó, acharam aí, amado? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, amados, o que aconteceu com aquele jovem rico, que Jesus disse aquela passagem,
Que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico, por causa disso, amado. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós jamais devemos amar o dinheiro, amar essas coisas materiais, mas unicamente amar a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Aí no 26, voltando lá para Lucas. Lucas 18. Aleluia. No 26, no versículo 18, 26, ele disse aqui, voltando para Lucas 18, 26. E os que ouviram, disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Aí Jesus no 27 responde, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Aí no 29, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Já pensou, amado? Que coisa linda. Se você, amado, não deixar tudo para o reino, você sabe que tem um presente aqui, olha. No 30 ele diz que não receba no presente muitas vezes mais. No presente é no hoje, aqui nessa terra. Que não receba muitas vezes mais e no mundo vindouro a vida eterna. Glória a Deus. Porque, amado, essa vida nessa terra, ela é passageira. Ela passa rápido. Mas existe uma vida eterna com o Senhor na glória. Jesus, ele disse que foi preparar um lugar para nós. Jesus veio a esse mundo, pregou o evangelho, curou os enfermos, fez milagres, multiplicou os pães e os peixes, cumpriu com o plano que Deus traçou para ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, amado. E ele, amado, ele foi preparar um lugar para nós, que está lá em João 14:1. Jesus foi preparar um lugar para nós. A vida eterna. Com ele. Não tem, amado, presente melhor do que a vida eterna que ele foi preparar para nós. Um lugar para nós. Já pensou? Que Jesus lindo e maravilhoso, que Deus bom. E hoje, amado, nós estamos hoje no culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia. E eu quero dizer para vocês que vocês hoje reflitam o sacrifício que ele fez por nós naquela cruz do Calvário, Jesus Cristo. Aleluia, amado.
Como eu falava antes, a Santa Ceia, você está vendo ali o suco da uva, que representa o sacrifício, o suco da uva e o pão, representa o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. Ele foi moído naquela cruz pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele derramou a última gota de sangue naquela cruz do Calvário para salvar a todos nós, amados. Para salvar a humanidade. Amém, amado? Por isso que nós somos, como eu falei no início, nós somos embaixadores do reino, representante dele, para falar do amor dele para outras pessoas, para conhecer a salvação que está nele. Porque ele diz que vai passar todas as coisas, mas a palavra dele não vai passar. Essa palavra que nos cura, que nos liberta, que nos salva. Amém, amado? E hoje, esse momento hoje que nós estamos aqui é justamente para a gente se lembrar do sofrimento dele, que ele fez naquela cruz pela nossa vida. Aleluia, amado. E hoje nós vamos celebrar o que ele fez por nós para trazer a nossa memória. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu contei aquela história do jovem rico, que se apegou às coisas materiais, às coisas desse mundo, e esqueceu do mais valioso, que é a vida eterna. Que nós não podemos trocar por nada nesse mundo. A vida eterna. Amém, amados? Glória a Deus. Vocês entenderam essa palavra? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas. Lucas não, 1 Coríntios. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amado. Não tem nada nesse mundo melhor do que a gente servir a Deus. Servir ao único Deus verdadeiro que pode, Jesus Cristo, que pode nos ajudar, nos salvar da ira vindoura, das coisas que estão por vir. Por isso que a palavra de Deus diz que se o Senhor não nos guardar, amado, lá no Salmo 127, em vão vigia os guardas e os sentinelas. Se Deus não nos guardar, não nos proteger, é em vão. Ele diz lá no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós estamos protegidos e guardados pela sua sombra, pelas as asas do Altíssimo. Amém. Salmo 91, versículo 1. Então, amados, eu vou ler aqui essa passagem de 1 Coríntios, que vocês já abriram aí, Coríntios 11, 23. Eu vou ler para vocês. Ele diz aqui, olha: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto
em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. No 27. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, ou bebeu o cálice do Senhor, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, amados, se você, aqui no 26 ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Então, ele está falando aqui, eu quero explicar para vocês, que é aquele que beber, que participar, sem ter conhecimento, sem entender a Santa Ceia, o que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Ele está dizendo aqui que nós temos que reconhecer, que entender a celebração da Santa Ceia. Entender. Ele diz: porque aquele que comeu o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor. Então nós temos que comer e nos examinar para ver como está a nossa vida. E esse é o momento, amado, de nós nos refletirmos, nos examinar, reconhecer que a Santa Ceia é o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. E se você, amado, tiver no seu coração algo preso com falta de perdão com alguém, qualquer coisa no seu coração, você pode participar da Santa Ceia. E é o momento de você liberar o perdão, conversar com o Senhor, liberar o perdão para aquela pessoa, e você pode ceiar nesse momento. Amém, amados? Por isso que ele diz aqui, olha, examine-se, pois, o homem, no 28, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem discernir aquilo que eu falei antes, come e bebe juízo para si. Então, se você comer de qualquer jeito, participar da Santa Ceia e não reconhecer aquilo que Jesus fez por você, né, fazer de qualquer jeito, você está comendo, participando da Santa Ceia indignamente. Mas se você reconhecer aquilo que Jesus fez, né, liberar o perdão, se examinar o seu coração, liberar o perdão, se reconciliar com o Senhor, você está livre para participar da Santa Ceia. Amém? Aí no 29 ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vós reunis para comer, esperais uns pelos outros. Amém, amado? Entenderam isso? Glória a Deus.